Olá, vamos agora à unidade 4. Vamos falar sobre a transmissão das obrigações. A transmissão das obrigações, ela está contida nos artigos 286 a 303 do Código Civil. Esse ponto trata de mecanismos jurídicos que permitem a circulação dos elementos subjetivos da obrigação, credor e devedor, sem alterar a essência da relação obrigacional original. Ou seja, o vínculo jurídico permanece, mas as partes que o integram podem mudar. Com relação à cessão de crédito, contida no artigo 286 a 298 do Código Civil. A cessão de crédito ela é a transferência que o credor cedente faz a um terceiro, cessionário, do seu direito de exigir o cumprimento da prestação do devedor cedido, sem que a obrigação seja extinta ou modificada em seu conteúdo. A cessão de crédito ela é um negócio jurídico bilateral realizado entre credor original e novo credor, sem a necessidade de concordância do devedor. Quais são os sujeitos? Existe o cedente, que era o credor original que transfere o crédito, o cessionário, que é o terceiro que adquire o crédito, ou seja, o novo credor, e o cedido, que é o devedor, cuja anuência não é necessária. A regra geral, ela está contida no artigo 286 do Código Civil. O credor, ele pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. Exemplo de proibição legal: créditos alimentares, por serem personalíssimos. Quanto à eficácia, está contida no artigo 290. Embora o devedor não precise anuir, a cessão só tem validade perante o devedor cedido e terceiro após sua notificação. O pagamento feito ao credor antigo cedente antes da notificação é válido e libera o devedor. Por exemplo, o João ele deve 5.000 para Maria. Maria cede o crédito para Pedro. Enquanto o João não for notificado, se ele pagar a Maria, a dívida está quitada. A cessão ela pode também ser feita de forma gratuita ou onerosa, e a responsabilidade do credor original cedente é diferente em cada caso. A cessão pro soluto, ou seja, garantia de existência. O cedente ele só garante a existência e a titularidade do crédito na data da cessão. Se o devedor for insolvente, não tiver dinheiro para pagar, o risco é do cessionário. Essa é a regra geral. A cessão pro solvendo, garantia de solvência. O cedente, ele garante não só a existência, mas também a solvência do devedor. Está contido no artigo 296 do Código Civil. Se o devedor ele não pagar, o cedente será responsável pelo reembolso. Quanto à assunção de dívida, está contido no artigo 299 a 303 do Código Civil. A assunção de dívida ela é a transferência do débito para um terceiro assuntor, faz a um devedor original, o delegante. Este mecanismo ele é muito mais restrito que a cessão de crédito, pois o devedor ele é o responsável pelo patrimônio que garante a obrigação. E por isso, a troca de devedor ele afeta diretamente a segurança do credor. Quem são os sujeitos? Existe o devedor original, que é o delegante, que é quem transfere a dívida, o assuntor, que é o terceiro que assume a dívida, o novo devedor, e o credor, que é a parte mais importante, cuja anuência expressa é essencial. O principal requisito é a necessidade do consentimento expresso do credor. O silêncio do credor, em regra, ele é interpretado como recusa. Se o credor anuir, o devedor original fica exonerado da obrigação. Exemplo: Roberto deve 50.000 para Ana. Pedro propõe assumir a dívida de Roberto. Para que a troca seja válida e Roberto seja liberado, Ana deve concordar expressamente. Forma de assunção da dívida. Existe a expropriação e a delegação. O acordo é feito entre credor e o terceiro assuntor, independentemente da concordância do devedor original.
O acordo ele é feito entre o devedor original e o terceiro assuntor, mas precisa da concordância do credor. Exceções e garantias. Elas estão contidas no artigo 301 e 302 do Código Civil. A assunção de dívida, se resultar na exoneração do devedor primitivo, ela extingue-se as garantias especiais dadas por terceiros, como fiança e hipoteca, salvo se estes consentirem na manutenção. As exceções. O novo devedor assuntor, ele não pode opor ao credor as exceções pessoais que o devedor primitivo tinha. Ele só pode alegar exceções que a própria dívida, são as próprias dívidas, que são próprias da dívida. Nulidade, exemplo, como se fosse a nulidade do contrato. A assunção de dívida busca dar agilidade aos negócios, permitindo substituição do polo passivo, mas sempre com a salvaguarda do credor, que precisa de ter sua capacidade de recebimento garantida. Por fim, a unidade de transmissão das obrigações confere um dinamismo ao direito das obrigações, ao permitir a circulação dos sujeitos sem extinguir o vínculo original, sendo a cessão de crédito, troca de credor, o mecanismo mais livre, exigindo apenas a notificação do devedor, garantindo o cedente quanto à existência do crédito. Em contrapartida, a assunção da dívida é altamente restrita, pois o credor deve dar seu consentimento expresso, um requisito fundamental para preservar a segurança do crédito, dado que a troca de devedores altera o patrimônio responsável pela garantia da dívida e pode levar à extinção das garantias prestadas por terceiro. Isso está contido no artigo 301 do Código Civil, chegando ao fim da unidade 4.